que for tomado, ele pode melhorar ou como pode piorar de vez a segurança pública no Brasil e as mortes recairão sobre os ombros de Vossa Excelência. Com a palavra, o senhor para fazer o relatório. Deputado Edson, obrigado, meu presidente. Mas é pura realidade esse trabalho que nós fazemos na comissão de estudo, essa comissão especial para analisarmos a possibilidade de unificar as polícias civis e militares do nosso país. Como nós temos falado desde o início dessa nossa comissão de estudo, essa semântica unificar, ela é muito mais abrangente do que simplesmente uniformizar a ação das instituições de segurança. Porque são várias vertentes que estão sendo observadas durante, deputado Edson, durante as nossas missões externas, os seminários no país e também as audiências públicas, quando ocorreram. Mas uma coisa, deputado Edson, me chama muita atenção. Isso eu tenho falado constantemente. O grande problema que nós temos no nosso país está naqueles que tomam decisões quanto ao comando das instituições de segurança. Não basta ser comandante de uma instituição de polícia militar ou ser delegado-chefe dos órgãos de polícia civil, se não houver por parte do governo do Estado o empenho, o apoio e o investimento maciço na questão de segurança pública. Sabe por quê? Vossa Excelência, como homem de segurança pública, sabe muito bem que nós temos profissionais nesta área abnegados, vocacionados. Nós temos profissionais na área de segurança pública que eles fazem deste trabalho um sacerdócio. E, por sua vez, os governos, entra governo, sai governo, a retórica é a mesma, fala que vai trabalhar pela segurança pública do país, e quando vai vendo, as coisas cada vez mais elas ficam piores, cada vez mais difíceis, e o crime que chama organizado, por que o crime tem prevalecido? Porque há investimento por parte dos criminosos em cima daquilo que eles querem fazer no tocante à atuação deles como infratores da lei. E não há esse mesmo tipo de investimento por parte do governo, seja ele federal, governo estadual e até mesmo municipal. Se nós não mudarmos, deputado Edson, a postura dos dirigentes maiores, presidente da República, eu não estou falando de ministro da Justiça, ministro da Defesa, estou falando do presidente da República, eu não estou intitulando um nome à pessoa, estou falando a instituição, presidência da República, governo do Estado e também prefeituras municipais, esses que são os gestores maiores dessas unidades federativas que nós temos. Então, certamente, deputado Edson, não vai ser uma ação no Legislativo que vai modificar, porque não adianta nós criarmos na Constituição ou adequarmos a Constituição para a atual realidade que nós vivemos nesse desenvolvimento social. Não sei se o desenvolvimento social no tocante à segurança pública que nós vivemos está sendo um desenvolvimento para cima ou um desenvolvimento como rabo de cavalo. Está crescendo, mas é para baixo. Olha quantos policiais têm morrido. Falamos, muitas vezes, de que o índice de homicídios no nosso país passou-se há muito tempo dos índices de mortes em países que estão em zona de conflito ou de guerra.
E as pessoas sabem disso, e os governos não se unem. É uma vaidade, é uma guerra de legenda. Em vez de se unirem para poder pensar no bem comum da própria sociedade. A própria polícia militar e polícia civil, os comandos não se falam, não se integram. Nós temos comandos que eles trabalham, quando trabalham juntos, porque tem que trabalhar, mas não há uma integração. Se não houver na cabeça destes que comandam uma mudança de postura, desculpe, meu amigo, presidente desta comissão, deputado delegado Edson Moreira, nós vamos continuar amargando, infelizmente, a morte daqueles que estão lá na frente, no confronto, do policial, do soldado, do sargento, do cabo, do oficial, que está lá na frente, do agente de polícia, que em muitos estados não tem colete, para poder eles exercerem o trabalho deles, policiais civis. Aí quando nos deparamos com situações em que os policiais militares se veem obrigados a apelar para uma greve, aí querem dizer que pelo fato de pertencerem à estética militar, por serem colocado como força auxiliar pela Constituição ao Exército, não podem fazer greve. Aí aqui entre nós, há aqueles que concordam que pelo fato deles terem feito greve, tem que ser preso, tem que ser expulso. É porque não está lá na frente. Eu vou ler o relatório já, deputado Edson. Não, mas eu já estou saindo aqui. Mas não, Vossa Excelência me citou, presidente Edson, Vossa Excelência me citou. Para ver. Não, mas Vossa Excelência sabe que o que eu estou falando pode não ser 100% de verdade ou de razão, mas 99% tem. Não, que 99%? Tem. Por quê? O pessoal, principalmente, esse pessoal... Eu não dei a parte para Vossa Excelência, presidente. O pessoal que acusa a ação dos policiais, esse pessoal de Ministério Público. Um policial não pode agir como ele tem que agir em determinada situação, porque ele fica, muitas vezes, receoso das ações que vão jorrar contra ele, quanto que aquele que decide sobre essas ações, sequer sentem na pele a sensação de estarem no enfrentamento, como Vossa Excelência já teve muitas vezes, em que vocês têm segundos para decidirem sobre a ação de vocês. Mas isso é fruto para outro tipo de diálogo, não discussão, não rixa entre instituições. Mas nós devemos nos unir. Essa unificação, ela tem a semântica, sim, de união de ações, visando acabar ou minorar, juntamente com o processo legislativo, a mudança e adequação da nossa legislação, apenar mais ainda aqueles que agem como esses agiram lá na cidade de Uberaba, porque não é só um ato criminoso, não é só um ato criminoso, não. Entendeu? Quer dizer, é um ato de terrorismo que eles estão fazendo. Já tem projeto de lei nesse sentido meu. E há aqui aqueles que defendem ainda esses atos, entendeu? Direitos humanos contra estes. E o povo fica acuado. E os policiais, os agentes de segurança, sem poder fazer nada. Por quê? Porque o Exército, eles não permitem que as forças de segurança tenham um armamento mais adequado para enfrentar a criminalidade. Tem que pedir autorização para o Exército. Já acabou essa época. Já estamos há quase 30 anos do advento da Constituição. Saímos do período de ditadura. E ainda o Exército continua dominando esta área para poder eles terem o controle do armamento em que as forças de segurança estaduais elas têm em suas mãos. Até quando?
Então está na hora também de se pensar, o ministro da Defesa, esse pessoal do Exército, de poder tirar de sua responsabilidade única essa de liberar equipamentos e armamentos adequados para o enfrentamento da criminalidade, presidente. Então, dito isso, se Vossa Excelência me permitir, né, eu vou passar aqui, já passo para Vossa Excelência, depois eu vou já fazer aqui a nossa apresentação do relatório. Pra galera, pô! Pra galera! Vamos dar continuidade aqui às missões oficiais que nós fizemos aos Estados Unidos e Canadá, que foi no dia 6 de junho, a missão oficial na Áustria, no dia 9 de agosto, e a missão oficial no Chile e na Colômbia, no dia 18 de outubro. Então, só um esclarecimento, desde essas missões nós não tivemos aqui as reuniões da Comissão Especial de Unificação para que pudéssemos deliberar e também pudéssemos apresentar o relatório das nossas viagens da missão oficial. Isso posto, faremos agora a apresentação dos 3 relatórios das missões oficiais, começando pela missão oficial Estados Unidos e Canadá, no dia 6 de junho de 2017. Locais das missões de Nova York e Ottawa, período de 22 de maio a 26 de maio. Objetivo: trazer subsídio para a Comissão de Unificação sobre o modelo de polícia. Primeira parte, Estados Unidos, Nova York, 22 a 23 de maio. O modelo policial americano, modelo descentralizado, estima-se que existam mais de 17 mil agências policiais funcionando concomitantemente em todos os níveis da federação. Há agências próprias no âmbito federal, nos estados, nos municípios e nos condados, sendo que existe uma preponderância das responsabilidades locais em termos de segurança pública. A Polícia Estadual tem funções consideradas secundárias, atuando quando for necessário para complementar as atividades de segurança pública nos municípios e condados. Temos instituições que foram visitadas, a Polícia de Nova York e o FBI. O que nós escolhemos de informações na Polícia de Nova York? Um departamento de polícia de Nova York possui uma população lá na cidade de Nova York de aproximadamente 8,4 milhões de habitantes e é considerada uma das mais seguras, se comparada com outras grandes metrópoles. Mais de 55 milhões de turistas visitam a cidade todos os anos. A missão da polícia: melhorar a qualidade de vida em Nova York em parceria com a comunidade e a lei, reduzir o medo e manter a ordem. Foco em cortesia, profissionalismo e respeito, cumprimento da lei de forma imparcial. Filosofia da polícia, centrada nos 5 T's: Trust, Training, Technology, Terror and Taking. Take crime? Yes? Confiança, treinamento, tecnologia, combate ao terrorismo e combate ao crime. Departamento de Polícia de Nova York, dados gerais. Efetivo de 36 mil policiais e de 18 mil civis de apoio técnico, advogados, enfermeiros, peritos, etc. Total de 54 mil servidores. Recebe mais de 11 milhões de ligações de emergência no 911 por ano. O orçamento em torno de 3 bilhões de dólares anuais. 3 bilhões de dólares anuais, a Polícia de Nova York, ela recebe todo ano.
Departamento de Polícia, dados gerais. É uma polícia de ciclo completo. Vou ler de novo. É uma polícia de ciclo completo, ostensiva e investigativa. O ingresso ocorre por meio de processo seletivo que costuma acontecer 1 ou 2 vezes ao ano. A entrada é a única e a ascensão ocorre por meio de promoção e seleção interna. O curso de formação dura 6 meses e há mais 6 meses de estágio. E no ano de 2016 foi registrado somente um assassinato de policial em serviço. Em 2016. Nós, nesse ano, já temos mais de 400 em todo o Brasil, né? Todo o Brasil. É uma lástima. Continuando os dados gerais da polícia ainda de Nova York. A sociedade enxerga a polícia com confiança e respeito. A aposentadoria com ganhos proporcionais de 40% pode ocorrer após 22 anos e meio de serviço. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, podendo chegar a 50 ou 60 horas, com horas extras. O salário de um policial de topo de carreira pode chegar a $86 mil anuais, ou até 110 mil com horas extras. Não há adicionais de insalubridade ou periculosidade. A polícia possui estatuto civil, mas estética militar, com forte senso de hierarquia e disciplina. Então, nós vemos aqui que não só o consultor Eduardo Granzotto, como nos outros países que visitamos, lá nos Estados Unidos não é diferente. Possui estatuto civil, a polícia deles de uniforme, possui estatuto civil, com estética militar, mas em nenhum momento eles são ligados, enraizados à Força de Segurança Nacional, né, o exército deles, as Forças Armadas dele. Então, eles não têm ligação nenhuma, mas têm estética militar, com forte senso de hierarquia e disciplina. Nós vemos hierarquia aqui no nosso país somente nos servidores da Polícia Militar. Nos servidores da Polícia Civil, nós não vemos essa disciplina e essa hierarquia, embora era para existir. O controle de atividade policial se dá pelo... Não vou ficar lendo em inglês, não. Está escrito ali? Ah, não está escrito não, né? Como é que pronuncia esse trem aqui? Civilian Review Board. Thank you very much. Para infrações menores e pelo Departamento de Investigações Internas. Em infrações mais complexas, são aplicadas penalidades efetivas e de forte impacto quando necessário. Continuando os dados gerais da Polícia de Nova York. Após o atentado de 11 de setembro, foi criado um centro de pesquisa e inteligência para atuação local e global. Eduardo? Tem Globally Act Locally. Thank you. Ensina devagar que eu aprendo rápido. Há policiais em diversos lugares de todo o mundo trabalhando na inteligência e evitando que atentados terroristas ocorram em Nova York. As operações costumam ocorrer em 3 fases. Primeira, minutos. Atuação local logo após o fato. Segundo, horas/dias. Localização e informação sobre os culpados. E terceiro, semanas e meses. Relatórios circunstanciados de inteligência. Há reuniões anuais com outras agências com o objetivo de solidificar as relações de cooperação. Continuando nos dados gerais. Há um centro de comando e operações conjuntas da Polícia de Nova York. Esse centro de operações reúne diversas agências de segurança, de inteligência, de transporte e de energia,
tendo como objetivo garantir a atuação coordenada em grandes eventos na cidade. O PAP. Eduardo? Petrol Allocation Plan. Distribuição de efetivos de maneira mais racional, com maior presença em áreas de maior periculosidade. E esse de baixo é Compstat? Compstat. Começou no ano de 94 e consiste na produção de estatísticas semanais, mensais e atuais para facilitar o mapeamento da criminalidade e, consequentemente, o seu combate, com a divulgação de dados ou a accountability social é reforçado, o que ajuda na redução de crimes. Entre 93 e 2016, houve um decréscimo de 82% na taxa de homicídios. É possível fazer as coisas acontecerem, né? De 93 a 2016. Isso dá 23 anos. Redução de 82% na taxa de homicídios. Estamos falando da polícia de Nova York. Esse Neighborhood Community Office Program, o NCO, programa que verifica os problemas das comunidades locais. Está presente em 48 dos 77 distritos de Nova York. Auxilia na redução de crimes, colocando o policial mais próximo da comunidade, entendendo as diferenças culturais e as necessidades locais. Há um mapeamento dos tipos de crimes mais comuns em determinadas comunidades, facilitando ações policiais específicas. Aumento de efetivo do hotspots, 90% dos crimes ocorrem em apenas 10% do território. Principais programas de operação. A continuação desse que nós falamos, Neighborhood, sofreu muitas críticas por se preocupar com números e não com a imagem da polícia. Alterações no programa durante a administração do prefeito Michael Bloomberg. Não adianta ter baixas taxas de criminalidade e de ter uma polícia com uma imagem negativa perante a sociedade. Investimento em treinamento e tecnologia. Em tempo ocioso, policial não atende rádio e busca aproximação com a sociedade. A transparência nas ações e bom relacionamento com a imprensa. Programas de prevenção de crime. Trabalho com crianças e adolescentes em escolas, com a promoção de torneios esportivos, grupos de liderança, prática de incentivo à redução de bullying, palestras sobre drogas, parcerias com instituições religiosas, para manter relação de confiança entre a polícia e ministros religiosos. Treinamentos contínuos para trabalhar com a questão de imigração e da diversidade cultural. Programas de inclusão ao imigrante. Comunicação aberta e direta com os conselhos comunitários. Criação de cédula de identidade para a criança. Utilização de redes sociais como forma de aproximação com a juventude. Parceria com a comunidade LGBT. Isso foram as informações que nós colhemos na polícia de Nova York. E agora vamos para o FBI. Nós visitamos lá a Força-Tarefa contra o Terrorismo. Missão oficial da tarefa, missão da Força-Tarefa, deter ataques terroristas. Criação em 1980, inspirado nas forças-tarefas para deter crimes relacionados a roubos de banco, que foram criadas em 1979. Eles, só que um parênteses,
eles criaram essa força-tarefa ataques terroristas a partir desses ataques sistemáticos a bancos, né, antes da década de 80. Então, eles criaram esse tipo de força-tarefa. E nós aqui, com essas ações que nós temos visto, cada vez mais a criminalidade tendo armamento muito mais pesado contra a nossa força de segurança, essas ações que eles têm usado com mais ousadia, como tivemos agora em Uberaba, e tem gente que ainda não quer qualificar esses atos como atos terroristas. Então, o que precisa fazer? Né? Jogarem uma bomba nuclear em algum lugar? Voltando aqui mais uma vez. Missão da força-tarefa: deter ataques terroristas. Criação em 1980, inspirado nas forças-tarefas para deter crimes relacionados a roubos de bancos que foram criados em 1979. Funcionamento baseado na cooperação de várias agências dos diversos níveis da federação. A participação é voluntária. É uma oportunidade de o FBI levar a inteligência para as agências locais. Visita à Força-Tarefa de Combate ao Terrorismo. Antes do 11 de setembro, havia apenas 35 agências nessa força-tarefa. Atualmente, são 53 agências federais e mais de 500 agências estaduais e locais. São cerca de 4.000 funcionários ao total. O comando fica com o FBI. Há escritórios espalhados por todos os Estados Unidos. O escritório de Nova York tem destaque especial por diversas razões. São 8 milhões de habitantes, 37% imigrantes, mais de 55 milhões de turistas todo ano. São faladas mais de 800 línguas em Nova York. Há 468 estações de metrô. O escritório de Nova York é responsável pela região geográfica do Canadá, Europa e África. O escritório de Miami, que cuida da América Central e da América do Sul. A força-tarefa pauta suas ações de acordo com os níveis de ameaça que vai de V, que é baixa, né, de 5, né? 5 que é baixa, até 1 que é alta. Ponto central dos trabalhos: transparência das informações. Criada em 79 com a parceria do FBI com a polícia de Nova York, principalmente para combater a crescente taxa de assalto a banco. Em 79 ocorreram 848 assaltos a instituições bancárias, isso em 79. Em 2016 foram apenas 139. Tipos de delitos combatidos em forças-tarefas atualmente: roubo de banco, roubo de carros blindados, invasões de residências, sequestros, extorsão, crimes de alto mar, ameaça cibernética, etc. A criação de forças-tarefas elimina distinções e derruba barreiras entre as polícias de diversas agências. A partir do momento que fazem parte da força-tarefa, todos podem investigar, como se fossem policiais federais. A partir do momento que fazem parte da força-tarefa, todos podem investigar, como se fossem policiais federais. As forças-tarefas funcionam melhor onde tem maior cooperação do sistema de justiça criminal. Na região de Nova York, há forte cooperação entre o FBI, a Polícia de Nova York, promotores e juízes. Volto a dizer, vou ler de novo. Na região de Nova York, há forte cooperação entre o FBI, a Polícia de Nova York, promotores e juízes. Na região de Chicago, por exemplo, as forças-tarefas não conseguem atingir o máximo de eficiência em razão da baixa colaboração de promotores e juízes, penas mais brandas. Ué, parece até aqui, né? Aí botam culpa no legislador, porque a lei é branda, culpa do legislador. Mas nós fazemos a legislação e cada um que dá uma sentença
dá a sua sentença de acordo com o seu convencimento, aí fica difícil. Quantos juízes nós temos no Brasil? Será que passa de 14 mil? Se nós, toda vez que tivermos que criar uma lei penal, uma lei de processo penal, nós tivermos que consultar cada um dos juízes, então esquece 10 anos nessa casa que passa um projeto de lei. É apenas um comentário diante do que nós temos visto nessas missões que nós temos feito pela Comissão Especial de Estudo da Unificação das Polícias. Como eu disse, o nosso trabalho ele é abrangente. Nós não focamos somente na semântica unificar. Nós olhamos um todo, o que faz parte do processo de segurança pública para trazer eficiência e resultado que a população quer, que ela precisa, que ela espera de nós. A integração legislativo, força de segurança pública, magistratura e a promotoria de justiça. Se não houver integração, esquece. É fechar a porta e deixar entregar a chave na mão da criminalidade. É o que está faltando pouco acontecer. Uberaba que o diga, né? As forças-tarefas são montadas por meio de memorando de entendimento entre as agências locais e federais. É uma espécie de contrato em que se especificam os objetivos, os limites e o tempo de atuação. Há forças-tarefas que duram anos e há forças-tarefas que duram dias. Ou seja, o tempo, a competência e o número de agências participantes de cada força-tarefa são variáveis a depender do caso concreto. No início, poucas agências queriam participar das forças-tarefas. A consciência da cooperação demorou a acontecer. Hoje, apesar de a participação das agências ser voluntária, há uma consciência coletiva de que a atuação em conjunto é mais eficiente para o combate da criminalidade. Vou ler de novo essa parte, para ficar bem registrado nos anais da casa. No início, poucas agências queriam participar das forças-tarefas. A consciência de cooperação demorou a acontecer. Hoje, apesar de a participação das agências ser voluntária, há uma consciência coletiva de que a atuação em conjunto é mais eficiente para combater a criminalidade. Essas foram as considerações que nós fizemos com relação à participação lá nos Estados Unidos, na Polícia de Nova York e no FBI. Nós temos aqui agora, vamos falar sobre a visita que nós fizemos ao Canadá, em Ottawa, nos dias 24, 25 e 26 de maio. Temos aqui também um representante da Embaixada do Canadá, o Dr. Luiz Miguel. Seja bem-vindo, Dr. Luiz Miguel. E retransmita ao embaixador do Canadá, por gentileza, embora já tenhamos feito, mais uma vez reiteramos o nosso agradecimento de ter nos propiciado conhecer a força de segurança pública do Canadá. Muito contribuiu para esse nosso trabalho e certamente nos ajudará muito para a nossa relatoria ao final dessa comissão especial. Obrigado, doutor Luiz Miguel. Modelo policial canadense. Modelo mais homogêneo e centralizado. A Real Polícia Montada do Canadá, subordinada ao Ministério do Interior, é a Polícia Federal. Ocorre, no entanto, que, sob a forma de contrato, ela atua também com competência provincial, 8 das 10 províncias, e municipal, 150 municípios. Ou seja, em determinadas províncias, a Real Polícia Montada é responsável pelo policiamento em todas as esferas, federal, provincial e municipal. Temos
as instituições que foram visitadas lá no Canadá: a Real Polícia Montada, a Polícia de Ottawa, a Polícia Militar das Forças Armadas, o Parlamento Canadense e a Escola de Aperfeiçoamento de Polícia. Na Real Polícia Montada Canadense, os dados que nós escolhemos: foi criada em 1920 e é a Polícia Federal do Canadá com atuação em todo o território. Polícia de ciclo completo. Mais uma vez, polícia de ciclo completo. Cerca de 30 mil servidores ao total. 20 mil só de policiais. Processo seletivo concorrido. 17 candidatos por vaga. Seleção bastante rigorosa, sendo avaliados vários requisitos, como formação educacional, conhecimento de línguas, disponibilidade para trabalhar em qualquer lugar do Canadá, experiência prévia na área de segurança, etc. Requisito mínimo, 2º grau completo. 6 meses de escola de formação, formação contínua ao longo da carreira, carreira única, jornada de trabalho de 40 horas semanais, salário inicial 50 mil dólares canadenses por ano, podendo chegar a 86 mil em razão de horas extras. Plano de saúde para toda a família. Aposentadoria proporcional com 20 anos de serviço, equivalente a 40% do salário. Não pode fazer greve. O orçamento da Real Polícia Montada é em torno de 50 bilhões de dólares canadenses anuais. Perdão, 5 bilhões, falei 50 equivocadamente. 5 bilhões de dólares canadenses anuais. Principais crimes do Canadá: tráfico, crime contra o patrimônio e crimes de trânsito. Cerca de 2% dos policiais cometem desvio de conduta a cada ano. A maioria dos desvios ocorre com 7 anos de atividade profissional. Infrações mais comuns: mau uso de equipamento de serviço, quer dizer, desvio de finalidade, desvios sexuais de conduta, por ver vídeos pornográficos no trabalho e tocar em pessoas de forma inadequada, assédio dentro da corporação e uso excessivo de força. Há uma corregedoria interna com cerca de 150 funcionários para apurar os desvios de conduta, e há controle externo realizado por um comitê independente. Ocorre a expulsão de 3 a 4 policiais anualmente. Os contratos. A Real Polícia Montada Canadense oferece serviço em forma de contrato para 8 das 10 províncias canadenses. Ficam de fora, por opção, apenas as províncias de Ontário e Quebec. Atendem também 3 territórios e mais de 150 municípios. As províncias de Ontário e Quebec possuem suas próprias polícias. Há algumas regiões metropolitanas, como a de Vancouver e de Toronto, que também possuem policiamento próprio, ou seja, não estão diretamente ligados à Real Polícia Montada Canadense. A opção de algumas províncias não terem suas próprias polícias é de contratarem o serviço da Real Polícia Montada Canadense, dá certa homogeneidade na atuação policial no território canadense e no combate à criminalidade em todos os níveis: municipal, provincial, territorial, federal e internacional. A Lei Orgânica da Real Polícia Montada Canadense estabelece que o Ministério da Segurança Pública pode fechar contrato com as províncias, territórios e municípios para o fornecimento de serviços de segurança por meio da Real Polícia Montada Canadense. Leis provinciais e municipais dão à Real Polícia Montada Canadense a autoridade para atuar como polícias locais. O custo de um contrato gira em torno de 2,9 bilhões de dólares canadenses por ano e costumam ser fechados de forma bilateral, por um período de 20 anos. O contrato estabelece itens como prioridade na atuação
orçamento, responsabilidades financeiras, metas e objetivos em geral. O custo do contrato com repartição do ônus, de ônus, para as províncias e territórios, 30% custeado pelo governo federal. Para os municípios, 30% custeado pelo governo federal em municípios com menos de 15 mil habitantes e 10% quando o município tem mais de 15 mil habitantes. Vantagens dos contratos: padronização das polícias e dos protocolos ao longo do território, compartilhamento de serviços, de treinamento e de sistema de informação, alta qualificação da polícia montada para conduzir operações e investigações em todos os níveis, facilidade para fluxo de inteligência em todos os níveis, recursos e treinamentos para atuar em situações de terrorismo, emergência e desastres naturais. Nos contratos, é o Ministério de Segurança provincial ou territorial que define os objetivos, as prioridades e as metas da polícia. O contrato é supervisionado por um comitê de gerenciamento, com representantes da províncias contratantes, do Ministério de Segurança Pública canadense e da Real Polícia Montada canadense. Assuntos de governança, custo, qualidade e efetivo também são tratados por esse comitê. Dados gerais da Polícia de Ottawa. A província de Ontário é responsável pela Polícia de Ottawa. Ela é dividida em 3 departamentos, todos chefiados por civis. Segue a legislação provincial. Possui um efetivo de 1.300 policiais. Atende uma população de pouco mais de 1 milhão de pessoas. Responsável pela segurança de 300 embaixadas, pela segurança de parlamento e pela segurança de mais de 400 eventos que ocorrem anualmente na capital canadense. Possui unidades especializadas com helicóptero, cavalo, etc. O prefeito comanda a gestão, mas não situações operacionais. Em caso de maior complexidade, eles possuem convênios com outras polícias para eventual auxílio. A polícia de Ottawa foi alvo muitas críticas. A polícia de Ottawa foi alvo de muitas críticas da sociedade nos últimos anos e por isso vem sofrendo uma série de reformas. Há um alto controle da sociedade sobre a atividade policial. Tanto é que foi publicado um livro com recomendações ao funcionamento da polícia. Após forte pressão social, houve uma reestruturação para modernizar e aumentar a eficiência. 3 vetores foram fortalecidos: mudança na legislação, melhora na transparência e aproximação com a população. Houve também aumento do investimento na tecnologia, com modelo integrado de atendimento, desde o recebimento da chamada telefônica. Buscam integrar recursos humanos, processos de atuação e tecnologia de forma racional e coesa. Informações de menor potencial ofensivo podem ser denunciados pela internet. Buscam a atuação reativa e atuação proativa e o engajamento social. Essa é da Polícia de Ottawa. Vamos falar sobre a Polícia Militar das Forças Armadas. Missão: promover a segurança dos militares e dos prédios militares, tanto no Canadá quanto nas bases no exterior. Função: apuração de crimes militares. Base legal: Lei de Segurança Nacional. Vinculação: Ministério da Defesa. Estamos falando da Polícia Militar das Forças Armadas. Efetivo de 2.000 policiais. Treinamento: em geral, é igual a de qualquer outro policial, com a adição de um treinamento militar específico. Possuem carreiras próprias dentro das Forças Armadas. Desde 2011, o Departamento de Polícia Militar saiu da esfera de subordinação das forças. Há apenas uma instituição policial para atender a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Raramente atua em funções de segurança pública, mas isso pode acontecer como último recurso.
Eles têm habilidades para trabalhar com qualquer nível de policiamento e pode auxiliar em determinadas investigações. Embora atue em situações muito específicas na segurança pública, a Polícia Militar das Forças Armadas possui a confiança da população. A população canadense é bem consciente sobre os limites do uso da força por policiais e, por isso, denunciam qualquer falha. Possui uma ouvidoria eficiente no Ministério da Defesa para evitar abusos e desvio de conduta. Em caso de abusos pequeno, a investigação interna. Em abusos maiores, a investigação é externa. O treinamento do efetivo é contínuo para evitar desvios. Visitamos também o presidente da Comissão de Segurança Pública do Parlamento canadense. Qual é o sobrenome dele? Senhor Robert Oliphant? Senhor Robert Oliphant. A Comissão de Segurança Pública e Segurança Nacional do Canadá trata de 5 áreas mais especificamente: Real Polícia Montada Canadense, Sistema Penitenciário, Setor de Inteligência, Controle de Fronteiras e Defesa Civil. O senhor Robert é presidente da comissão e faz parte da coalizão de apoio ao governo. A comissão tem 3 principais funções: avaliação de projetos de lei, produção de estudos e avaliação de proposta orçamentária. Temas em discussão na Comissão de Segurança Pública canadense atualmente: elaboração de lei para permitir a criação de sindicatos no âmbito real da Polícia Montada, direito já reconhecido pela Suprema Corte. Fiscalização parlamentar da atividade policial, tendo em vista que há agências, cerca de 17, que não possuem comissões independentes de fiscalização de suas atividades. Prática de abuso por parte de policiais. Já houve 3 CPIs sobre o assunto. Nesse contexto, o modelo de estética militar, com forte hierarquia e disciplina, está sendo questionado. Temas em discussão na Comissão de Segurança Pública canadense atualmente, em continuação: combate ao assédio contra as mulheres dentro das corporações, tendo em vista que a instituição é dominada por homens, e aproximação das corporações policiais com a comunidade LGBT e o papel que se espera da polícia. São autoridades ou fazem parte da sociedade? Quais são os limites? Visitamos também o Centro de Aperfeiçoamento de Policiais, o CPC. A escola foi criada em 1976 e é gerenciada pela Real Polícia Montada do Canadá. A missão é oferecer cursos para policiais com mais de 5 anos de carreira em todo o Canadá, sejam membros da Real Polícia Montada canadense ou não. Em 2015, foram oferecidos mais de 159 cursos para policiais canadenses e estrangeiros. Neste ano, foram treinados 3.200. São oferecidos cursos de poligrafia, técnicas de investigação, ação antibomba, ação antiterrorista e etc. A procura é muito grande e os cursos costumam ter preços elevados. A escola é reconhecida no Canadá pelo nível de excelência e pelo rigor na aplicação de testes. A intenção dessa escola nacional é contribuir para a padronização dos procedimentos policiais, treinando policiais de diversas corporações. Ao final da missão, a delegação foi recebida pelo embaixador Denis Fontes de Souza Pinto, o nosso embaixador brasileiro lá no Canadá, e aqui nós mais uma vez fazemos aqui o registro e o agradecimento a toda a equipe da embaixada, a equipe do Itamaraty, a embaixadora Gisela, e todos os servidores do Itamaraty que nos ajudam nessas nossas missões. O encontro tratou de temas de política, segurança pública e de modelo de polícia. A delegação deu um panorama geral sobre a missão ao embaixador Denis. Então, estas
foram as nossas duas missões e as considerações finais. Ante todas essas informações, conclui-se que o objetivo da missão oficial foi cumprido com êxito. Os subsídios escolhidos serão de extrema importância para o relatório final da Comissão Especial de Unificação das Polícias Civis e Militares. Registra-se ainda que, além de tudo que aqui foi relatado, os membros da comitiva trouxeram materiais físicos e eletrônicos, que ficarão arquivados na Câmara dos Deputados, servindo, inclusive, para futuros trabalhos e pesquisas sobre o tema. E isso tem sido constante em todas as missões que nós temos feito. Todo o acervo que tem sido doado pelos países tem sido endereçado aqui à Câmara dos Deputados, especialmente à Comissão de Segurança Pública. Então, esse é o relatório da nossa missão aos Estados Unidos e Canadá. Ato contínuo, faremos aqui, agora, a apresentação da nossa missão à Áustria. Foi em Viena, do dia 24 a 28 de julho de 2017. O objetivo é sempre o mesmo, trazer subsídios para a Comissão de Unificação sobre os modelos de polícia. Instituições visitadas. O Ministério do Interior austríaco, a Polícia Austríaca, inclusive delegacia, a Academia de Polícia da Áustria e o Escritório das Nações Unidas de Drogas e Crimes, responsáveis pelo trabalho nos países da América Latina. Subsídios colhidos. Apresentação em 3 partes. Unificação das polícias na Áustria, modelo atual da polícia austríaca e organização das Nações Unidas e modelo de polícia em países em reconstrução. Até o ano 2004, aspectos gerais da unificação lá na Áustria. Até o ano de 2004 existiam 2 polícias na Áustria. A Gendarmeria, de estatuto militar, e a Polizei, de estatuto civil. Ambas as polícias tinham um ciclo completo, mas atuavam em áreas territoriais distintas. Gendarmeria nas áreas rurais e a Polizei nas áreas urbanas. Problemas desse modelo: estrutura muito cara, polícias não conversavam entre si. Qualquer semelhança não é mera coincidência, é fato. Perda de eficiência pela falta de compartilhamento de informações e rivalidade entre as instituições e disputas dos recursos. A mesma coisa, né, ocorre aqui no nosso país. Inclusive, só abrir aqui um parênteses, no início do ano, nós vamos começar a fazer visitas aos estados, todos os estados da federação, as instituições de segurança pública, tanto Polícia Militar quanto também a Polícia Civil, para nós fazermos o mesmo tipo de trabalho que nós fizemos nessas missões externas. E nós vamos ver interna e fazer ali um paralelo com relação ao que nós temos internamente no nosso país. A unificação, processo de unificação, continuação. A unificação era um desejo administrativo antigo, mas que não tinha força política para acontecer. Essa força veio ao final da década de 90, quando o alto escalão do governo resolveu dar início ao processo de unificação. O projeto de unificação começou a ser gestado no ano 2000, no âmbito do Ministério do Interior. A efetiva união das polícias aconteceu em 2004, mas os ajustes da grande estrutura duraram até 2012. Alguns detalhes, no entanto, são discutidos até hoje. Com o objetivo de ouvir todos os segmentos envolvidos no processo, foram criados grupos de trabalho nos 9 estados da Áustria, os quais influenciaram diretamente no processo de unificação. Além disso, as 2 polícias tinham sindicatos
os quais atuaram em todo o processo de unificação. Para unificar, foi necessário uma reforma constitucional. O debate no parlamento foi rápido e sem grandes resistências. A resistência contra a unificação partiu mais das forças locais. As autoridades nos estados temiam perder poder sobre as polícias que atuavam em seu território. Interesses corporativos também atrasaram o processo. Houve um forte trabalho de mídia, a fim de informar a população acerca da unificação. Houve uma ampla reforma na estrutura de comando e nas estruturas administrativas, na estrutura administrativa. A ideia era de que uma polícia não iria englobar a outra. Foi criada uma nova polícia, com uma nova identidade, novos uniformes, novos distintivos, novo processo de recrutamento e ampla reformulação do processo de formação inicial e continuada. Continuando o processo de unificação, estamos falando da nossa missão oficial lá na Áustria, que ocorreu do dia de 24 a 28 de julho de 2017. Continuando. As carreiras das duas polícias eram muito parecidas, e a junção causou pouco problema de acomodação hierárquica. O problema foi maior na junção das carreiras administrativas, que gerou a criação de novos cargos e a extinção gradual de outros. A tabela salarial foi unificada, mas alguns ajustes são feitos até hoje. Após a unificação, o uso das cores azul da Polizei e cinza da Gendarmeria nos uniformes e nas viaturas. Manutenção de hierarquia por meio de patentes militares. Ganho de eficiência administrativa, com o fluxo de trabalho e o compartilhamento de informações realizados de forma mais racional. Economia de longo prazo, tendo em vista que a estrutura administrativa e de comando foram diminuindo com a unificação. A economia também foi sentida na compra de materiais, tendo em vista que a padronização dos produtos tem contribuído para a diminuição de custos e Vou suspender temporariamente a leitura do nosso jogador de galera para deliberar um requerimento, tendo em vista que a ordem do dia ainda não começou. Requerimento número 97 do senhor Vinícius Carvalho, que requer a realização de visitas técnicas em delegacia de Polícia Civil e em unidades da Polícia Militar dos 26 estados da Federação e do Distrito Federal. Para defender o requerimento, concedo a palavra ao autor, Vinícius Torcida Carvalho. Senhor presidente, deputado, delegado Edson Moreira. Presidente, olha, requeiro a Vossa Excelência que nós venhamos fazer visitas técnicas em delegacias de Polícia Civil e em unidade de Polícia Militar, batalhão, companhia, pelotão, etc., nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal, a fim de colher subsídios para a elaboração do relatório final
a ser apresentado no primeiro semestre de 2018. De muita importância para nós fecharmos o nosso relatório, presidente. Então, vamos votar. Em votação, o requerimento dos senhores deputados que o aprovam. Antes, porém, consulto se algum parlamentar deseja encaminhar a votação ou... Não havendo quem querer encaminhar, concedo a palavra... Em votação, o requerimento. Os servidores, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parabéns aí pela aprovação do seu relatório. É muito importante isso, realmente, essas visitas, para que se tenham, se realmente for tudo mostrado o que se tem nesses locais, Vossa Excelência terá uma grande surpresa. Obrigado, presidente, pelo apoio que Vossa Excelência tem dado para a realização desse trabalho. Devolvo a palavra ao relator, Rolando Lero, para que continue lendo o relatório.